Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao InvestMob Podcast, nosso terceiro episódio, né, Ricelli? É isso aí. Começando aqui, eu sou o Ayrton Oliveira, economista, que é Ricelli Lacerda, engenheiro, empresário da construção, né? Então a gente já está no terceiro episódio. Quem perdeu os primeiros, que foi o primeiro passo, primeiro episódio. O segundo, a gente já falou como avaliar uma propriedade, então a gente já vem caminhando. E hoje a gente vai falar sobre tipos de financiamento imobiliário. Eu acho que esse vai pegar muita gente aí que não conhece, que tem medo de comprar imóvel, que não sabe as vantagens e as desvantagens de fazer um financiamento imobiliário. E hoje a gente vai justamente falar um pouco sobre isso, né, Ricelli? E você que quer investir no mercado imobiliário, lembre-se sempre que investir, a gente bate muito essa tecla, né? A questão de investir em tijolo, né? É um dos investimentos mais seguros que existem, é você ter ali um patrimônio em imóveis, né? E é o que a gente prega, é o que a gente tem. O nosso objetivo aqui é educar você que quer ser investidor nesse ramo, né? Para que você entenda todos os aspectos, vantagem, desvantagem, riscos, né? E o tema que a gente vai trazer aqui hoje para vocês é quais são as opções de financiamento em imóveis. Então, você vai ver todas as opções que a gente vai apresentar aqui para vocês. A gente não quer ser exaustivo no tema, né? Mas a gente quer, na verdade, nesses episódios introdutórios, que ainda está só eu e o Ayrton aqui, depois a gente vai começar a trazer especialistas para poder começar a aprofundar em cada um dos temas. Então, a gente vai dar hoje aqui para vocês uma visão geral sobre essa questão das opções de financiamento imobiliário para você que quer ser investidor, você entender realmente que nem sempre você precisa ter o capital todo do bolso, né? Existe a opção também de você trabalhar com recurso alavancado através de banco e de várias outras alternativas que a gente vai falar aqui para vocês. E é justamente isso que a gente vai falar, porque cada tipo de financiamento imobiliário é de acordo com um perfil de cliente. Nem todo financiamento imobiliário vai ser para todo mundo. Um tipo de financiamento vai ser igual para todo mundo. Cada um consumidor, cada um comprador de imóvel tem um perfil diferente e pode se encaixar em diferentes formatos de financiamento. E a gente justamente hoje vai falar sobre um aspecto mais claro, amplo, né? Tem vantagens, né? Cada tipologia tem Com vantagem, certeza. cada um tem uma desvantagem. Que vai de encontro ao perfil do cliente. Do perfil do cliente, do empreendimento, né? Da urgência. Então, tem vários aspectos desse aí que a gente vai abordar aqui para vocês. Então, fique até o final, que hoje vai ser um episódio, como todos os outros, mas um episódio que a gente está trazendo realmente aqui o leite para vocês. Então, não tem como não começar, a gente vai falar justamente do primeiro passo, né? O que é o financiamento imobiliário? Na maioria das vezes, sério, eu acho que muita gente tem até medo quando fala em financiamento, porque já tiveram alguma experiência negativa em alguma compra que fizeram de um carro, por exemplo. Mas ele não entende que financiamento imobiliário é algo diferente. Quando a gente chega no banco para a gente buscar crédito imobiliário, por exemplo, a gente sabe que é um financiamento, um tipo de financiamento diferente, porque ele leva um longo prazo. Geralmente, é um financiamento de um veículo é ali em torno de 3, 4 anos, por exemplo. Financiamento não, a gente sabe que vai de 20, 30, então depende muito do financiamento que você vai querer, mas o financiamento de maneira geral de imóveis é de longo prazo. E outra coisa em relação a esse aspecto também de longo prazo, que é importante a gente passar para o pessoal, é que a garantia, né? Eu acho que todo crédito que se toma, é importante entender qual a garantia que está por trás. Então, o financiamento imobiliário, ele tem uma garantia do imóvel, né? E o imóvel a gente sabe que é um bem durável, né? É diferente de um carro, como você citou muito bem, que você compra agora o carro e todo ano aquele carro vai estar desvalorizando e você vai estar pagando a sua parcelinha, aumentando o preço todo mês. Então, às vezes a gente acha, não, eu vou investir num carro. Não pense que é investimento. Um carro é um passivo, né? Um imóvel, a grande maioria das vezes, é um ativo, né? Às vezes, quando você vai ter muita despesa ali, algumas pessoas, alguns especialistas acabam considerando também como um passivo, né? Se você tratar aquele imóvel para renda, aí sim é um ativo 100%, é indiscutível, né? Porque tanto o imóvel vai valorizar, como você vai estar ganhando a rentabilidade do aluguel ou do que você for usar aquele imóvel lá, né? Então, do ponto de vista econômico, pessoal, financiamento é basicamente você estar pegando um empréstimo com um banco, ou outro tipo de instituição financeira que vai lhe emprestar o dinheiro para você comprar aquele imóvel. E você vai pagando ao longo do tempo umas parcelas, ao longo de 10, 15, 20 ou 30 anos,
o bem móvel, né, que seria o imóvel, e lá no final você, obviamente, cada parcela dessa contém um juros que lá no final vai dar um montante das parcelas que você vai somar ao longo do tempo. E é basicamente isso, você vai uma instituição financeira, solicita um empréstimo para a compra de imóvel e você faz o pagamento, que a gente chama de financiamento, ao longo do ano, ao longo do tempo, melhor dizendo. Então, isso é a característica do financiamento imobiliário, diferente do que Sérgio falou do financiamento de um veículo, que a gente vai ter aquele financiamento de um bem que não é durável como um imóvel. Então, a primeira característica de financiamento que você vai falar do imobiliário é justamente o imóvel, o bem imóvel, o imóvel, né, que é um aspecto que a gente já vem falando aqui no podcast, que você está investindo em tijolos, né? Então, um aspecto bem diferente de você investir num carro ou em qualquer outro objeto. Eu acho que antes da gente começar a entrar no detalhe, eu acho que um ponto importante também, nesse ponto mais introdutório aí do tema, é a gente falar que, por mais que existam várias modalidades, como a gente vai adentrar daqui a pouco, de financiamento de um imóvel, é que também é importante, que isso é uma coisa que o brasileiro não tem a cultura, é poupança, né? Então, quando eu digo poupança, não é a poupança bancária, certo, pessoal? É você ter uma certa reserva guardada para poder, porque a grande maioria das opções de financiamento, você vai precisar ter um certo capital. Então, é muito, muito importante, e aí se você está comprando, vai comprar seu imóvel para morar, para investir, ou é para botar um comércio, para qualquer um dos objetivos ali que você for usar aquele seu imóvel, é importante você entender, para antes de começar a procurar um imóvel, você começar a entender não só a parcela que você vai pagar, mas quanto você vai precisar ter de valor de entrada, né? Então a gente teve até um fato há pouco tempo agora, né? A gente tá, só para contextualizar quem estiver assistindo isso aí depois, a gente está em outubro de 2024, e aqui no Brasil teve uma mudança agora na legislação, na Caixa Econômica, né? O principal é o principal agente financiador do Brasil, e que podia financiar imóveis 80%, e agora mudou o financiamento no saque para 70% e no price para 50%, né? Então isso aí é realmente uma coisa que a gente sabe que as alternativas de funding, que é assunto para outro podcast, né? Essa questão de funding, de onde vem o dinheiro para financiar a construção, a gente tem que deixar isso para outro tema, que é muito assunto para falar. E é justamente esse tema que a gente tem que falar sobre quando considerar o financiamento, né? A gente sabe que cerca de 80%, 70% a 80% da população brasileira que compra imóveis utiliza o financiamento como meio de pagamento, porque não tem o valor completo do imóvel, principalmente quando a gente fala imóveis populares, que a gente sabe que a entrada, mesmo com o subsídio do governo, a maior parte dos imóveis são financiados. Pouquíssimas unidades são compradas à vista, né? Então, é algo que a gente já percebe no mercado. Mas, de uma maneira ampla, a primeira coisa que você deve pensar sobre financiamento é justamente o que o Sérgio falou agora. Se você tem uma reserva, o quanto daquele montante você vai precisar financiar. Muitas vezes as pessoas só olham o valor do imóvel e esquecem de que uma boa parte daquele valor que você olha do imóvel vai ter que ser complementado. E como é que você complementa o valor que você antes não tinha? Fazendo financiamento, né? Pegando um empréstimo uma instituição financeira e você vai pagando ao longo do tempo, que é o que a gente chama de financiamento imobiliário. E essa regra agora de mudança que você falou da Caixa, pega todo mundo de surpresa, né? Porque a Caixa Econômica é o agente brasileiro que detém cerca de 80% da carteira de financiamento imobiliário do país, então ela praticamente quase que é um monopólio natural, digamos assim, de financiamento de imóveis no Brasil, e ela passa a pedir uma parcela maior antes do financiamento. Para quem está em casa em números, para ficar mais fácil entender, uma pessoa que ia financiar um imóvel até setembro, de um imóvel de 500 mil, ele só precisava dar 100 mil de entrada e financiava os 400 restantes. Agora não, agora ele vai ter que dar pelo menos 150 mil para financiar os 350 restantes. Então, essa mudança pegou muita gente de surpresa e principalmente quem não tem reserva, né? Agora para a gente também não deixar o pessoal alarmado, pessoal, tenham calma também, que nem tudo é notícia ruim, né? Então, assim, quem está comprando na planta, que é o principal objetivo nosso aqui, né, que é o mercado imobiliário, a incorporação imobiliária, que é onde a gente atua, né, aqui
Aí vou aproveitar aí o gancho para poder falar um pouquinho sobre o nosso patrocinador, né, que é a nossa empresa, a Bloco Construções, a nossa marca aí, a VTEX e o futuro empreendimento aí que a gente vai lançar, que é o Narcom. São os patrocinadores aqui do nosso podcast InvestMob. A gente tem aí opções, né, que você no mercado imobiliário, no processo de incorporação, enquanto mais cedo você entra na compra do seu imóvel, mais você vai poder pagar aquele imóvel diluído direto à construtora, né, que é uma das alternativas de financiamento. E você vai ter, e você pegando logo no início, você vai diminuir muito a questão de financiamento, porque quando você passa 1, 2, 3, 4 anos pagando o imóvel na planta, você lá na frente vai diminuir a possibilidade ou a quantidade de um financiamento, né? Fora os outros pontos que a gente já falou aqui em outros episódios, né? Que quem compra imóvel na planta compra normalmente muito mais barato do que quem compra lá já um imóvel pronto. Então, por isso a grande vantagem de você estar investindo no imóvel na planta, né? Essa é a grande sacada da incorporação imobiliária. E, inclusive, existem alternativas, né? Como, por exemplo, a alternativa que a gente vai fazer nesse empreendimento que a gente vai lançar, que é a incorporação a preço de custo, que é você trabalhar com a obra que você vai poder comprar ela a preço de custo, você vai comprar ela mais barato do que o valor do mercado e vai pagar ela toda durante a obra, ou seja, você nem vai precisar de nenhuma das opções de financiamento bancário que a gente vai explicar aqui, que vai acabar sendo um financiamento, direto. Você vai pagar a obra de forma parcelada, né? Claro que você vai ter que... com os custos da sua Você vai ter que ter uma renda um pouco maior, né? Porque normalmente a parcela vai ser um pouco maior. Mas mesmo em opções que sejam incorporações convencionais, vamos dizer assim, que não é o regime de incorporação a preço de custo, né? Normalmente os empreendimentos de incorporação imobiliária, com exceção dos empreendimentos populares, Minha Casa Minha Vida, que esses sim só se paga o mínimo possível durante a obra e alguns às vezes nem paga, né? Tem algumas alternativas como subsídio, governo do estado e aí não vai ou subsídio do governo do estado, ou então subsídio do próprio FGTS, do Fundo de Garantia, que é um bom né? tema também para a gente trazer. Que também são outros temas importantes. Todo episódio a gente vai vendo mais um monte de tema aí para conversar, né? Então, você, mesmo na incorporação convencional, imóveis de médio, alto padrão, o que se paga, a regra, né, normalmente das tabelas de preço de venda, é você pagar de 40% a 70% durante a obra. Quanto mais alongado for o prazo de obra, maior esse percentual que normalmente se paga durante a obra. E só de 60% a 30% pagar no desligamento que a gente chama, né? Quando você termina a obra, nas chaves lá, que aí é o financiamento bancário. Mas, Célio, você esqueceu de falar o principal aí, o poder de valorização nesse período, né? Porque você comprando o imóvel na planta, você compra ele a um preço bem menor do que quando ele está no próximo a tá pronto, né? Você compra ele na planta e ele vai valorizando ao longo do tempo. Quando você compara com o valor do imóvel já no período final da construção, com o período que você comprou, geralmente já é feito no pré-lançamento, né? Isso é, você pega um preço bem abaixo do mercado que ele hoje se encontra. Então você ganha muito com a valorização do imóvel nesse período. Eu acho que a gente já falou bastante disso, agora vamos começar a falar dos principais tipos de financiamento, né? O principal deles, obviamente, é o financiamento bancário, né? Isso, é isso aí, pessoal. Então, o bancário, a gente já começou até a introduzir o tema aí, né? Já. Falando sobre a questão da Caixa, mas falando um pouquinho, a gente vai, cada tipo desse financiamento também vai ser um tema de um episódio específico, mas dando uma visão geral sobre o processo do financiamento bancário, o primeiro ponto é aquele que eu elenquei já desde o começo, que é uma regra geral, você tem que ter uma certa poupança, certo? Porque, por exemplo, se for na Caixa, no regime saque, né, que o Arthur daqui a pouco vai detalhar melhor para você esses regimes que tem saque e tem price, se for no regime saque, você pode financiar até 70%. Então, você tem que ter entrada, no mínimo, você teria que ter 30%. E como eu falei, as incorporações, normalmente, você paga de 40% a 70% já durante a obra, né? Então, você tem que ter um certo dinheiro para a entrada. Quando você vai fazer o financiamento, o banco, o primeiro passo é analisar uma carta de crédito, fazer uma análise de crédito, né, sua, comprador. Então, primeiro analisa o potencial de crédito que você tem. Então, você vai ver, normalmente, ali a parcela não pode ultrapassar 30% da sua renda bruta familiar. Um ponto importante nessa questão da renda bruta familiar que soma realmente, né? Então, pode estar marido, mulher, pode compor renda, se eu não me engano, até com mãe. Então, é possível compor renda, né, com mais de uma pessoa da família.
E aí você junta aquela renda, leva no banco, e que hoje, Arthur, tem um ponto muito importante. Hoje não, né? Já tem um certo tempo que já tem isso, que é uma desburocratização dos bancos, que existem correspondentes bancários que facilitam muito esse trabalho, né? Então, você pode procurar um terceirizado dos bancos, né? Que é um correspondente, e esse terceirizado ali vai trazer mais agilidade ao processo. Então, juntar dinheiro, passo 1. Passo 2, você procurar um correspondente bancário ou um banco em si para poder fazer a sua análise de crédito e vai ter o que a gente chama de carta de crédito, né? Que normalmente essa carta de crédito não é um documento formal. Depois disso, o banco, você vai escolher qual imóvel que você quer. Então, o caminho natural deveria ser, antes de você comprar um imóvel, você ver qual o valor que você tem para dar entrada, fazer a sua análise de potencial de carta de crédito e só depois disso você procurar um imóvel. Normalmente, as pessoas fazem não é assim que acontece, né? A gente, no mercado imobiliário aí, a gente sabe que às vezes o pessoal vem comprando, querem comprar um imóvel, um sonho, né? Muito acima do que tem de capacidade de crédito e aí depois volta, chega lá, fecha de boca aquela compra e na hora que vai comprar realmente o imóvel não tem capacidade para pagar, né? Ou não consegue financiar ou não tem o valor da entrada. Então, aí faz escolhido o imóvel, né? Recapitulando, escolhido o imóvel, aquele imóvel ele é passado por uma avaliação econômica, né? Essa avaliação tem que ter todo um crivo da NBR, né? De avaliação, tem que ser feita por a norma, né? pela norma, né? Que tem que ser feita por um especialista, que são os engenheiros avaliadores dos bancos, e com essa avaliação é que o imóvel vai ser visto o quanto é que é possível financiar, né? Seguindo aquelas regras lá que a gente já falou anteriormente. Então, essa, em linhas gerais, é o fluxo de financiamento em um banco. Aí você financiou, vai lá, assina o contrato no banco, né? O contrato, quando é um imóvel já pronto, você tem que ir para ITBI, cartório. Depois que o cartório registra o contrato volta para o banco e o banco libera o dinheiro para quem era o vendedor, né? Deixa eu pegar um gancho aí do que você falou, mas que muita gente também esquece. A gente falou muito da Caixa, que a Caixa aumentou o parâmetro para financiamento de imóvel, mas a primeira coisa que o cliente tem que fazer é uma pesquisa entre as instituições bancárias. Porque hoje a gente tem uma gama de bancos aqui no Brasil que fazem financiamento imobiliário. De bancos tradicionais, como Caixa, Bradesco, Banco do Brasil. O Banco do Brasil ainda está financiando. Não, inclusive tem correspondentes bancários que eles dão multibancos. Que eles fazem justamente. Que você vai lá, diz qual o teu perfil, tua faixa de renda, dá a tua documentação, ele já analisa sua capacidade de crédito, ele já pulveriza aquilo para vários bancos e vai te dizer quais são as exigências daquele banco, qual é o percentual que financia máximo e qual o valor da tua taxa efetiva de juros, né? E tem banco justamente hoje, que banco digital que faz isso. Você não tem nem agência e você consegue fazer tudo isso pelo aplicativo. Outra coisa que as pessoas têm que levar em consideração é que as taxas de financiamento vão variar de acordo com o relacionamento que o cliente tem com aquela instituição bancária. O meu relacionamento é mais de um Banco Santander, então lá você vai ter taxas diferenciadas para financiar o imóvel. Se você tem mais relacionamento com o Banco Bradesco, você vai ter umas taxas diferenciadas lá. E o que é relacionamento? Relacionamento é os pacotes que você utiliza do banco, quando você utiliza de crédito ali, então tudo, ele tem uma métrica, cada banco tem uma métrica diferente, mas no geral é o que você utiliza do banco, né? Conta, cartão, tudo que você utiliza vai contando pontos para você ter uma taxa de juros menor. Então, a primeira coisa que você deve fazer uma pesquisa entre as instituições, porque a taxa de juros varia muito de uma instituição para outra, e de uma modalidade de investimento para outra. E não só a taxa de juros, né? Você vai ter que ver a taxa de juros, quanto é que aquela instituição vai liberar para a sua capacidade de pagamento, em quantos meses, para poder ver se a parcela cabe no seu bolso, que muitas vezes a preocupação não é nem taxa de juros, é ver se a parcela cabe no bolso, né? Então, é importante analisar esse ponto também. E o problema da taxa de juros é que ela é acumulada ao longo do tempo, e quando você não observa muito a taxa de juros, só fica preocupado ou com o valor da parcela ou com o preço do imóvel, se aquela taxa de juros for elevada, você vai terminar pagando quase que o dobro de um imóvel ou até um triplo. Então, se você não observar bem a taxa de juros quando você for financiar seu imóvel, você pode cair numa cilada de ter que pagar muito por muito tempo, porque geralmente financiamento é isso. Então, o primeiro ponto é saber escolher a instituição financeira. Segundo ponto é saber a questão da taxa de juros.
E o terceiro ponto é saber a modalidade de investimento que você vai fazer, do financiamento que você vai fazer. Porque você juntando todas essas opções, você vai escolher o melhor financiamento que caiba no seu bolso. Aí pegando esse gancho que você falou aí do poder dos juros compostos no tempo, né? Que quanto mais tempo você financiar, mais juros você vai pagar e tendo risco às vezes de pagar 2 ou se brincar até 3 vezes o empreendimento. Volta de novo aquela nossa vantagem sem querer, tá, pessoal? Puxar a sardinha para o nosso mercado aqui de incorporação imobiliária, mas volta de novo para você entender a importância de você entrar o mais cedo possível numa incorporação imobiliária, porque enquanto mais cedo você entra dentro do processo, você vai pegando as primeiras tabelas, né? Ou seja, vantagem absoluta. Você vai comprando imóveis com valor mais em conta, com valor mais barato, e você vai precisar financiar menos. Se você financia menos, mesmo o juro tendo um potencial forte ao longo do tempo, você vai ter um valor menor que você vai pagar de juros. Ou seja, porque você está financiando menos dinheiro, você está pagando mais durante a obra, e durante a obra as construtoras, as incorporadoras não cobram juros. Normalmente só se cobra uma atualização dos custos pelo INCC, né? Ou seja, você comprando um imóvel novo, você tem vantagens maiores do que comprar um imóvel usado hoje em dia. Com certeza, com certeza. E para lembrar o pessoal que está nos assistindo também, que quem financia, ou as taxas de financiamento de um imóvel novo é diferente das taxas de financiamento de um imóvel usado. Porque não vai cair naquela ideia de que tudo é igual, porque varia muito. Eu mesmo, antes de vir para aqui, para o podcast hoje, eu estava dando uma olhada nas taxas de financiamento imobiliário e varia muito de instituição para outra. Tem banco hoje que está cobrando taxa acima de 10% de financiamento imobiliário. Imagina isso ao longo de 20 e 30 anos, o quanto você vai pagar. Você paga 2 apartamentos ou 3 facilmente. Ao contrário de bancos que cobram menos de 8, 7, 6, dependendo do programa ou do plano de relacionamento que você tem com o banco. Mais uma vez, cai naquela máxima que você falou. Você comprar um imóvel na planta, você consegue diluir bastante o valor do imóvel e vai financiar bem pouquinho. É porque essa taxa, né, isso aí você sabe bem melhor do que eu, o banco ele cobra o quê? O que é o lucro do banco? É o spread bancário, né? Então, que é a diferença, pessoal, o spread é a diferença entre o que... Se eu estiver falando errado, me corrija, pelo amor de Deus, eu sou engenheiro economista, que é você. Mas, até onde eu entendo, o spread é o que o banco paga pelo dinheiro e quanto ele lhe vende o dinheiro, né? Que o banco, na verdade, é um corretor de dinheiro, né? Ele compra o dinheiro de alguém e vende o dinheiro a alguém. Então... Ele é um intermediário financeiro. Isso. Ele pega o dinheiro de quem está sobrando e empresta para quem está faltando. Então, e o ganho é que ele paga os juros, um juros menor a quem está emprestando dinheiro a ele, e ele pega um juros maior de quem está devendo a ele. Então, é a diferença. Aí isso aí é o spread bancário. E quem é a principal fonte de financiamento hoje do imóvel no Brasil? De imóveis no Brasil. É a poupança. E a poupança está acontecendo o que com ela hoje? A poupança hoje a gente tem visto um esvaziamento dos níveis de poupança. E isso é preocupante para o Brasil. Foi justamente por conta disso que a Caixa mudou os parâmetros de financiamento imobiliário. Porque ele tem visto que a poupança tem diminuído ao longo do tempo e isso vai comprometer justamente o financiamento imobiliário, que é o principal fonte de recurso, né? Fonte de recurso para o financiamento imobiliário. A gente sabe que tem outra fonte de recurso também muito importante, que é o Fundo de Garantia, né? O FGTS. O FGTS. Só que o FGTS só pode financiar imóveis populares, né? Então, eu estava dando uma olhada justamente antes de vir para aqui nas taxas ligadas ao FGTS, que a gente financia imóvel pelo FGTS, principalmente aqueles Minha Casa Minha Vida, né? Populares, Minha Casa Minha Vida, e tem os outros que são baseados no SBPE, que é o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. O próprio nome já diz que os recursos vêm da poupança. O FGTS vem os recursos daquele Fundo de Garantia do Trabalhador. Então, tem uma diferença e cada um tem uma taxa diferente também. Agora, só para a gente concluir essa questão do financiamento bancário, todo banco, pessoal, que tem financiamento imobiliário na sua carteira, eles vão disponibilizar, são obrigados a disponibilizar um simulador de financiamento. Então, a Caixa, o Bradesco, todos esses Isso é a regra bancos, do Banco Central. É, regra do Banco Central, porque você vai fazer um financiamento, você tem que saber quanto você pagaria por aquele tipo de modalidade de acordo com o valor e a taxa de juros que está em vigor pelo banco. Então, você vai lá e diz, vou financiar X reais
estou dando tantos reais, o valor do imóvel é esse. E o banco vai dizer a taxa, o valor das parcelas, o tipo, que é obrigatório. E também é obrigatório aquela questão de quando você está financiando, está com financiamento imobiliário, o banco dizer quanto seria se você fosse abater 10, 15, 20 mil reais naquele financiamento. Então é importante você estar de olho no aplicativo do banco, visualizar esses fatores, porque você consegue, por exemplo, antecipar várias prestações lá do final com um desconto gigantesco. Então, se você fosse pagar, sei lá, 100 mil reais de parcela, você consegue abater isso, dependendo da taxa de juros, com 20, 30 mil reais, e você ganha um prazo bem maior para terminar seu imóvel. Então, são algumas dicas econômicas que eu estou dando para quem vai financiar imóvel, né? Oi. Isso é uma aula, viu, pessoal? Aproveita. Por isso você não pode perder os episódios, viu? Então, Everton, eu queria pegar um gancho contigo para poder rediscutir um pouquinho sobre... Tá tudo sobre o mesmo assunto, né? Sobre essa questão de opções, de fontes de financiamento. Aí eu queria já trazer um gancho aqui para uma outra alternativa de fonte de financiamento que a gente tem visto hoje, que é o mercado de capitais, né? As letras de crédito imobiliário, tem a LCI, como é o nome da outra? Tem o CRI. CRI normalmente é usado para financiamento à construção, né? Mas o financiamento para o cliente final, normalmente são as LIG LCI, e LCI, né? LCI. LIG e LCI, pronto. São dois. São as duas modalidades mais comuns. Eu falei do CRI porque muita gente também escuta falar que são investimentos ligados ao mercado imobiliário, mas cada um tem um viés próprio para aquele tipo de investimento. A LCI é a mais conhecida na parte de financiamento, mas a gente sabe que essas instituições estão mais ligadas ao mercado de capitais, né? Que a gente consegue comprar ativos. Mas é isso que eu estou dizendo. Com a falta de capital originário para financiar o sistema brasileiro, o SBPE, que é a poupança, a gente tem visto cada vez mais uma tendência a que quem vai suprir essa fonte de recurso é o mercado de capitais através desses instrumentos aí que a gente comentou, a LCI e a LIG, né? E eu vou até abrir um parênteses aqui para as pessoas que estão nos assistindo, que muitas vezes as pessoas ficam assustadas com essa questão do mercado de capitais, que vai pegar dinheiro no mercado financeiro. Mas, gente, o nosso mercado financeiro, ele é bastante regulado. O mercado financeiro brasileiro é um dos maiores e mais seguros do mundo. O que aconteceu? Isso você fala para o investidor, né? Que vai investir lá no LCI dessa. E também quem está pegando capital. Por quê? A gente percebe lá, a gente viu aquilo que aconteceu nos Estados Unidos, a crise de 2008, aquela bolha imobiliária, mas lá o mercado financeiro é totalmente desregulamentado. Eles financiam 5, 6 vezes. 6 vezes a alavancagem. Tinha gente que comprava 5, 10 imóveis sem comprovar renda, ou até mesmo nome sujo. Por isso que o nome da bolha lá foi a bolha do subprime, que era pessoas que não tinham histórico de pagamento, digamos, o nome negativado lá. Você podia comprar imóvel de todo jeito lá, com o nome sujo. Mas hoje a gente percebe que o mercado brasileiro é referência no mundo. Então, muitas vezes a gente fica meio receoso, mas eu vou pegar dinheiro do mercado financeiro. Não se preocupe, nosso mercado financeiro é um dos mais seguros do mundo. Tanto que tem um fundo garantidor de crédito. Se você compra um LCI, por exemplo, de um banco médio, e aquele banco tem algum problema de pagamento, você tem até 200, se eu não me engano, 250 ou 280 mil reais garantidos para o seu CPF. Então, mesmo que quebrar, o governo vai lá, que é o Fundo Garantidor de Crédito, e banca aquilo ali, que é justamente um seguro que a gente tem contra fraudes ou qualquer outro tipo de variação do mercado. Isso aí só se perde se o mercado financeiro der default total, né? Mas aí uma estatística praticamente zero. Então, hoje em dia, não é só banco que faz financiamento imobiliário, né? Tem outras instituições também. E normalmente, pessoal, essa questão do financiamento via mercado de capitais, ele vem quando, por exemplo, a construtora, né? O Ed chegou até a falar aqui no CRI, né? Que é o Certificado de Recebível Imobiliário. Quando a incorporadora e construtora, ela capta recursos no mercado de capitais para desenvolver o empreendimento, é possível que o cliente final, ele faça o financiamento também do empreendimento dele, junto com aquela entidade lá, com aquele fundo que fez o financiamento da obra, né? Então, a incorporadora... A própria instituição já faz tudo A incorporadora pode captar recurso no mercado de capitais através de CRI, e o cliente final também fazer o financiamento da sua unidade
através de um fundo, né? Então, normalmente a gente só via isso em imóveis de valores muito altos, né? Mas cada vez mais a gente vai começar a ver também com a escassez de recursos nos bancos, né? Eu sei que isso é uma tendência talvez aí de médio prazo, Até mas porque o brasileiro está ficando mais educado em termos de, que é até um dos objetivos desse nosso podcast aqui, né? justamente Educar o mercado. diversificar os seus investimentos. E E buscar melhores alternativas de rentabilidade, né? para a gente que é economista, que é da área de mercado financeiro, a gente sabe que poupança não é investimento. Você está deixando seu dinheiro lá e ela está rendendo menos que a inflação. Ou seja, você está Oh, perdendo será que sua avó acha assim dinheiro mesmo? Ela tem coragem de tirar dinheiro da poupança para do botar no colchão. fundo? É. Então, hoje o brasileiro a gente tem visto muitos influenciadores de mercado financeiro que estão desmistificando justamente isso, né? A gente percebe que hoje as pessoas sabem o que é um CDB de um banco, as pessoas sabem o que é um título do governo, e a gente está nesse podcast justamente para mostrar que tem outra opção que é basicamente tão rentáveis ou mais, na maioria das vezes, mais rentável que esses investimentos mais consagrados, que é justamente investir no mercado imobiliário, investir em imóveis, investir em tijolo, como a gente chama. Então, recentemente eu fiz até uma palestra para investidores, na semana passada, mostrando o ganho de aplicação em mercado imobiliário, comparando com os tradicionais bolsas de valores, CDI, É poupança. só um número importante, aí depois que a gente ficar mais curioso, chama a gente no privado que a gente vai explicar. Existem, pessoal, alternativas que você pode ser sócio de incorporadoras e você pode ter rentabilidades aí de 25%, 30% ao ano. Então é possivelmente, Com totalmente risco plausível, baixo. com risco mitigado, né? Claro que também não é risco zero. Todo investimento tem. Quando você tem uma rentabilidade maior, você também tem que estar disposto a assumir algum risco, isso é claro. Mas é muito possível você entrar como sociedade ou até comprar um imóvel e aquele imóvel dá essa rentabilidade, né? Uma rentabilidade aí de acima de 20% ao ano. Sem contar a valorização do imóvel, né? E sim, com certeza. Então, E isso é interessante, e se você falar isso, porque entra no outro ponto que a gente fala do financiamento privado, né? Que é aquela opção de investimento que você financia diretamente com a construtora, que poucos clientes sabem que tem essa opção também, né? E muitas construtoras, incorporadoras facilitam isso para o cliente. Ó, você não precisa ir para um banco ou para uma instituição financeira. Você pode financiar direto com a gente. Não acontece muito isso também? isso aí acontece muito quando você trabalha com a modalidade que a gente está trabalhando no empreendimento que a gente vai lançar, né? Que é condomínio, corporação a preço de custo, né? Tem gente que chama dos dois formatos. Ou também funciona, às vezes, Roberto, em condomínio, em loteamentos, né? O pessoal faz muito financiamento próprio. E aí financia em 120 meses, 150, É às vezes muito comum. até 200 meses, né? São financiamentos bem longos, só que também viabiliza, porque na incorporação de vertical ou de casas, por exemplo, não se faz esse financiamento muito longo próprio, né? É porque a exposição de caixa muitas vezes não viabiliza. Já em loteamento, não. Como você está pegando uma terra nua, né? E você vai estar fazendo infraestrutura, fazendo investimento mínimo e vendendo por um valor mais interessante, por isso que viabiliza para a incorporadora ela parcelar do bolso próprio, né? Porque o que ela custo dela recebe é menor, né? o que ela recebe ali da entrada do cliente mais as parcelas até terminar a obra, normalmente fecha a conta do que ela investiu na infraestrutura e o resto que fica dali para frente é para poder remunerar a terra, né, que já tinha o seu valor, e o resultado da operação. Então, Ou seja, pessoal, fica a dica, procurar investimentos que venham dessa linha, que você vai pegar um preço bem mais acessível do que aquelas outras construtoras que pegam de permuta, por exemplo, né? com certeza. Porque a construtora vai ter um custo bem maior para formatar aquele empreendimento e isso, obviamente, ela vai ter que repassar esse custo para o preço das unidades e acaba encarecendo um pouco mais o imóvel. E a modalidade consórcio? É possível? Consórcio é só para carro ou pode fazer para imóvel também? É outra forma de você de financiar o imóvel, entre aspas, né? Porque você está comprando num consórcio uma carta de crédito. E essa carta de crédito pode ser usada justamente para você comprar o seu imóvel. Obviamente, tem muitas empresas hoje aqui no Brasil que trabalham com consórcio, cada uma com uma característica diferente, mas, na maioria das vezes, o que é que você leva em consideração na hora do consórcio? Todas elas vão cobrar uma taxa de administração, Que não é juros, né? que não são juros. Então,
Você está comprando aquela carta de crédito do imóvel para comprar um imóvel, seja lá de 100, 200, 300 mil, e a empresa lá do consórcio, ela vai cobrar uma taxa de administração, é tipo pelo serviço que ela está fazendo para você. E se você tiver paciência de esperar Os sorteios, os sorteios, né? Todo tem um sorteio mensal auditado, que é auditado também pelo Sistema Financeiro Nacional, né? Que tem que ter toda uma regra dentro da norma. Você vai, se você for contemplado na primeira, show, porque você paga uma parcela, vai ter uma carta de crédito que vai poder dar entrada no imóvel, comprar o imóvel completo com aquela carta de crédito que você tem. Mas a segunda chance que você tem de contemplar aquela carta de crédito é através do lance, né? Se você tiver um valor X guardado ou como reserva, você pega aquele valor de reserva e dá um lance, você consegue tirar a carta de crédito mais rápido. Inclusive no lance, tem uma questão interessante, pessoal, que a maioria dos consórcios hoje permite o que eles chamam de lance embutido, né? Tem o lance livre, que é esse que você falou, que você coloca o dinheiro lá e você paga, né? E tem o lance embutido, que você usa uma parte da carta de crédito. Claro que quando você for receber a carta, quando você usa o lance embutido, você recebe um valor menos do que aquele que você deu o lance, né? Mas é uma alternativa também para poder acelerar o tempo, né? Você conseguir ser contemplado mais rápido no crédito. E outra dica que eu dou também, quem vai fazer consórcio imobiliário, é que essas taxas de administração variam muito de empresa para empresa. Então, a empresa X que trabalha com consórcio pode ter uma taxa de administração maior e outra menor. E isso pode fazer diferença no final também. E hoje, Sérgio, como você falou, além desse lance, eu tenho visto muitas pessoas utilizarem o consórcio como alavancagem de capital. Porque você faz isso, você pega uma carta de crédito, a X% de taxa de administração, você faz um lance embutido, ou seja, você não utiliza seu recurso para isso, e ainda você, quando é sorteado, você tem uma carta de crédito, ou seja, você não gastou praticamente nada para aquela carta de crédito você tirar, e ainda alavancou seu capital. O capital, você não mexeu no seu e ainda tem outra carta de crédito que você pode juntar. Inclusive, existe um mercado secundário dessa questão de carta de crédito, né? Porque carta de crédito contemplada vale ouro. Você está ali com o dinheiro e que o valor que falta pagar é um valor, é um parcelamento, né? É um ativo, você está comprando um ativo, né? Que não tem juros, né? Que só tem taxa de administração, então você vai poder parcelar ali aquele valor que falta pagar com um FII em cima ali muito pequeno, né? Que é só a taxa de administração. E eu quero deixar claro para quem está nos assistindo que a gente vai trazer um especialista nisso, sim, né? A gente já tem até o nome na cabeça, né? Já tem um amigo nosso aí que a gente vai trazer aqui para explicar todos os detalhes. Passo a passo, trazer números bem explicativos. É como a gente falou, esses primeiros episódios vão ser para a gente dar um panorama geral. Mas, Célio, vamos entrar praticamente na parte final do nosso podcast de hoje, que é justamente como o cliente pode saber como escolher. Depois desse monte de opção aqui, né? Como o que é que ele precisa ver para poder analisar? Todas as opções que estão aí na mesa, né? O que é que ele deve pensar primeiro na hora de... Eu acho que a primeira de todas, que eu acho que é assim, a mais simples para qualquer pessoa comum, né, que não tiver muita relação com números, com matemática financeira, é ver se a parcela cabe no bolso. Acho que essa é a primeira de todas, né? Mas é o ponto inicial. Isso. Depois disso, claro que é importante você começar a fazer uma análise mais macro. Além da parcela caber no bolso ou não, é importante você ver, o valor total que eu vou pagar é quantas vezes o valor total do imóvel. Ponto 2. E isso aí tem uma correlação direta com outro item, que é a taxa de juros, né? Quanto é que você vai pagar de taxa? E é importante, pessoal, analisar essa taxa efetiva. Não a taxa lá que o banco coloca na propaganda, porque tem seguros, taxas, emolumentos, tem muita coisa embutida aí, que se você não considera a taxa efetiva, você está se ferrando, né? Então, é uma regra também, acho que do Banco Central. Eu vejo todos os financiamentos aí obrigado qual é a taxa efetiva. O cliente tem que saber. Tem a taxa nominal e efetiva. Porque ele tem que saber justamente o quanto ele vai pagar naquilo ali. Não adianta o banco geralmente ele vai mostrar a taxa menor. Mas você sempre deve perguntar qual é a taxa efetiva que você vai pagar daquele financiamento. Porque eu falei e vou repetir. Porque ao longo de muitos anos, essa taxa de juros composta, você vai pagar financiamento bem elevado. Então, você tem que saber, primeiro ponto, qual é a taxa efetiva que você vai pagar. Outro ponto também é o percentual do financiamento que foi aprovado no banco, né? Porque dependendo da sua análise de crédito, dependendo do banco, dependendo de qual instituição você está buscando, seja banco
ou seja, um fundo, né, de onde você está buscando esse financiamento, Ou um consórcio. ou um consórcio, de onde for, quantos por cento do valor total do imóvel vai poder ser financiado. E aí tem um ponto importante que eu queria que tu explicasse também, Weto, é essa questão das tabelas price e saque, né? Eu acho que muita gente fica nessa dúvida, né? Como escolher isso assim para o cidadão comum? Eu sei que tem toda uma matemática aí complexa por trás de cada um desses tipos de tabela, mas na prática, sendo bem direto, qual seria qual seria a vantagem do saque para mim? Vamos dizer, eu vou escolher um financiamento para mim. É melhor escolher price ou saque? Como é que eu escolheria? Aí vai de acordo com o perfil do cliente. Se o cliente quer pagar uma taxa de juros ou uma parcela de financiamento mais alta e aquele valor do financiamento não mudar ao longo do tempo, que é aquelas parcelas fixas que a gente fala, ele vai entrar na tabela price. Mas se ele é daquele cliente que quer pagar um pouquinho mais, um pouquinho maior a parcela no início, para lá no final pagar uma parcela menor, ele vai entrar no tipo de financiamento que a gente chama de saque. Então, é a característica do cliente que vai determinar justamente qual o melhor para ele. Mas eu sempre digo o seguinte, que pega aqueles simuladores que eu falei no início, que todo banco tem o simulador de financiamento, e veja E simular nas duas opções, no price e no saque, para ver qual o montante final que você vai pagar. Eu sempre escolho pelo montante menor, porque independente do que você vai fazer ao longo de 10, 20, 30 anos, o montante final é tudo que você vai pagar no final. O que for menor, obviamente, agora, é mais um dos vantajoso pontos que para eu tenho você. visto também, ó, na prática aí do dia a dia de simulações para clientes, é que normalmente o price, a parcela inicial, vamos dizer assim, pela parcela inicial ser mais barata do que a parcela saque, porque a saque começa mais alta e vai caindo. Então, se você tem uma renda, se o teu fator limitante de conseguir financiar a sua renda, quando você opta pelo price, você consegue obter um valor de financiamento maior, porque como existe uma limitação da parcela ser no máximo 30% da renda, quando você vai para o price, normalmente você consegue pegar um financiamento maior, né? E aí o saque já não, o saque você consegue pegar um financiamento menor. Mas é como o Arthur falou, é importante vocês sempre simularem as duas para ver quanto você consegue pegar de crédito e ver qual é o valor da parcela para ver se encaixa no seu bolso. E o importante, Sérgio, você falou uma coisa que eu acho que a gente até falando acabou esquecendo, é que essa opção de investimento imobiliário, você pode utilizar o FGTS para abater das parcelas. Sim. Ou até mesmo diminuir o valor de financiamento que você vai utilizar. Na hora de financiar, né? Na hora de financiar. Você pode pegar, lembra aquele fundo de garantia que você tem de anos trabalhando lá que você nunca utilizou? Você pode utilizar ele para abater ou as parcelas ou o montante do financiamento. Isso depois quando você já financiou, né? Quando você tem um financiamento rodando a cada 2 anos. A cada 2 anos você pode pegar o saldo que tem do teu FGTS e você abater. E na hora de comprar, você pode já abater logo na hora da compra. Aí você consegue diminuir. Por exemplo, eu não consegui fazer os 30% que era necessário para financiar o imóvel. Eu não consegui dar os 30% para a construtora para financiar o restante 70%. Você pode pegar uma parcela do seu FGTS e complementar aquele valor antes de financiar. E depois que financiar, você pode abater ou do montante ou das parcelas com o FGTS. Então, além de ser um importante fator para financiamento imobiliário, você ter a comprovação, a carteira de trabalho que está trabalhando, né, digamos, comprovante de renda, o seu rendimento de trabalhos passados você pode utilizar. E o governo também agora vai adotar a questão do FGTS futuro, para você também utilizar no imóvel. Ou seja, você tem uma perspectiva de ganhar X reais de FGTS ao longo de 10, 15 anos, você pode utilizar esse FGTS futuro para utilizar na compra do imóvel agora ou abater as parcelas também. Isso aí é novidade, né? Que é uma novidade bacana, que isso aí vai abrir portas para muita gente comprar imóvel. Então, eu acho que opções são várias, né? Mas você só não compra seu imóvel se você não quiser. Agora, claro, trabalhar, juntar o seu dinheiro, fazer tudo aquilo que a gente orientou aqui, né? Agora, eu sou bem sincero para quem está nos assistindo. Não olhe, se você vai financiar o imóvel, não olhe apenas para o preço do imóvel. Olhe principalmente para a taxa de financiamento que você vai utilizar. Porque ela vai dar o diferencial do montante que você vai pagar no final do financiamento. E essa taxa, eu acho que é o principal que você tem que olhar. O preço do imóvel é importante? Mas a longo prazo é a taxa que vai fazer a diferença. É isso aí. Pessoal, então acho que é isso. Queria mais uma vez lembrar aí a vocês o patrocinador aqui, né? As nossas empresas aí, a Bloco Construções.
Avetex, e que queria que vocês seguissem, quem não estiver seguindo nosso canal ainda, se inscreva, na verdade, no canal do YouTube, né? Diga seu Instagram também. Pô. Meu Instagram lá é Ricelli Lacerda, né? Com 2C, 2 L's e um Y, mas pode digitar parecido aí, que o nome é complicado, vocês vão conseguir encontrar. E o meu é Ayrton_Oliveira, então quem quiser procurar também, a gente tá lá no Instagram do Investimóvel Podcast, Isso. então encontra a gente facilmente lá. Vai ser muito fácil. Então, eu queria agradecer mais uma vez aqui, estar junto com esse meu grande amigo aqui, o Ayrton, que cada podcast dessa que a gente vai tá aprendendo coisa vai nova. aprendendo um com o outro aqui, vai discutindo. E tenham paciência, que daqui a pouco a gente vai começar a trazer alguns convidados ilustres aí para poder ajudar vocês cada vez mais, que o nosso objetivo aqui é lhe educar para poder mitigar os riscos nos seus investimentos no mercado imobiliário e fazer com que você ganhe cada vez mais. Esse é o principal objetivo A gente está nosso. praticamente aqui nesse episódio fazendo o que as pessoas chamam de nivelamento, né? A gente está deixando todo mundo aqui, nivelando todo mundo no mesmo padrão de conhecimento, para depois a gente começar a trazer os especialistas para aí sim aprofundar cada tema de acordo com a especialidade dele. Se é consórcio, se é um correspondente bancário, se é uma pessoa especialista em incorporação, um corretor para escolher o melhor imóvel em cada região. Então, tudo isso a gente vai trazer para vocês e aprofundar bem passo a passo aqui. Mas agora a gente só está fazendo o nivelamento. É isso aí. Beleza, pessoal. Então, obrigado a vocês e até o próximo. Valeu, tchau.